Loucura e Obsessão, capítulo 21. Comentários preciosos. A morte, examinada do ponto de vista terrestre, prossegue sendo a grande destruidora da alegria e da esperança, que gera dissabores e infortúnios entre os homens. Interrompendo os programas estabelecidos, propicia frustração e amargura naqueles que permanecem no corpo em razão das conjunturas em que se encontram. Não possuindo os homens a visão correta sobre a realidade da vida, investem no corpo e nos objetivos imediatos da existência física o máximo de valores, esquecendo-se de colocar na sua planificação a inevitável ocorrência da desencarnação. Anestesiando a razão mediante processo automatista, quase inconsciente, a fim de ignorar-lhe a presença, evitam a abordagem do fenômeno biológico de transformação, assim evadindo-se do dever de uma análise mais profunda a respeito do ser e da vida. Como consequência, quando se deparam com essa fatalidade, são tomados quase sempre de estupor ou desespero, de amargura ou revolta. O egoísmo que lhes predomina na natureza faz-os anelar pela permanência física dos seres queridos, mesmo quando enfermos ou limitados, sem que sejam consideradas as bênçãos que os aguardam após a libertação. Eis porque, do ponto de vista espiritual, a morte significa o retorno para o lar, donde se procede, antes de iniciada a viagem para o aprendizado na escola terrena, sempre de breve duração, considerando-se a perenidade da vida em si mesma. Desse modo, em expressivo número de vezes, para morrer é necessário possuir merecimento. De certo modo, foi o que sucedeu com Alberto. Concluída a prova expiatória, ressarcido o débito, ele recebeu o aval para a libertação. O conhecimento da vida espiritual pelos seus genitores facultou a aceitação e o consolo acerca da ocorrência, evitando-se dramas pungentes que somente complicariam a situação. Enquanto a irmã emerenciana e o Dr. Bezerra de Menezes rumaram às atividades outras, ficamos, Felinto e nós, na residência do Sr. Anselmo e Dona Clotilde, intentando preservar o clima de paz, ao mesmo tempo resguardando-a da sortida de entidades viciosas ou perversas. Telementalizado pelo amigo Felinto, acompanhamos o diálogo que se travou entre os pais saudosos. Foi o Sr. Anselmo quem o iniciou. Não lhe parece bom, agora que o nosso filho se encontra em liberdade, que nós aproveitássemos deste momento para homenageá-lo, repartindo com os necessitados tudo aquilo que lhe pertenceu enquanto esteve conosco? A senhora, colhida de surpresa, respondeu interrogando. Já? Não poderíamos deixar isso para mais tarde? Eu gostaria de preservar o quarto do meu filho, guardar os seus pertences, manter o ambiente conforme ele o deixou. Parece-me medida carinhosa, respondeu o marido. Incompatível, no entanto, com aquilo que temos aprendido com o que já sabemos. Tornar útil para os carentes o que ficará morto, em armários fechados, favorecer os necessitados com aquilo que permaneceria como adorno sem sentido, creio é o mais expressivo testemunho de amor ao nosso filho, fazendo que a sua morte estimule a vida e a sua libertação propicie felicidade a quantos experimentam penúria, que o bendirão agradecendo-lhe o socorro. Recordaremos o nosso anjo, ora descrucificado, sem o atrair aos apegos materiais, mediante objetos e roupas, mas pela memória da ternura e do afeto que permanecem vencendo as distâncias e os limites físicos. Certamente, isso poderá ser feito em qualquer momento. A ideia veio-me para fazê-lo agora, a fim de que já nos acostumemos com a nova situação,
evitando recordá-lo, jungido ao sofrimento, assim enviando-lhe pensamentos otimistas em vez de lembranças amargas ou deprimentes. A senhora sofrida, ante a argumentação clara e objetiva, anuiu de boa mente, justificando-se. Você tem razão. Começarei a arrumar as roupas e os objetos de uso pessoal de Alberto, a fim de o levarmos à nossa casa. E ali repartiremos com os irmãos mais necessitados, reservando algumas pequenas recordações, que guardaremos com carinho em sua homenagem. Muito bem, de pleno acordo. O apego às coisas subrepticiamente, mascarado de homenagem à memória dos seres amados que desencarnaram, atesta o primarismo das emoções que ainda não se libertaram do instinto de posse, responsável por muitos males entre os homens. O verdadeiro amor liberta, repartindo bênçãos que lhe caracterizam a empatia de que se reveste. Quando se ama realmente, a generosidade aflora nos sentimentos, mesmo nos indivíduos mais avaros, que, abrindo o coração igualmente, abrem as mãos em gestos de bondade. Quantos lares se encontram lotados com o supérfluo, guardando roupas e agasalhos de quem não mais os pode usar, diante da farândula dos nus e desabrigados, que padecem frio e necessidade e que podiam ser atendidos? O excesso em uns normalmente produz a indiferença pelo carente. Quem não se exercita em dar alguma coisa dificilmente chegará a doar-se. O amigo Felinto, que me acompanhava às reflexões, veio em auxílio fazendo algumas anotações. A violência na Terra, acrescentou, na atualidade, além dos fatores econômicos, sociológicos e psicológicos, muito conhecidos e debatidos, também tem gênese na indiferença que possuem em relação àqueles que precisam. A ostentação campeia absurda, ferindo a miséria que revolta, se arma de agressividade para tomar. O desperdício cresce, chocante, humilhando a escassez que se levanta para arrebatar. O luxo excessivo transita, indiferente, produzindo cólera na necessidade que investe odienta para o aniquilar. Enquanto os homens não compreenderem que os recursos são oportunidades de cooperação e o poder é investimento para a justiça e o equilíbrio entre as criaturas, estas guerras urbana e doméstica, devastadoras, perseguirão fazendo incalculável número de vítimas que as estatísticas não poderão registrar. Naquele domicílio de saudade e ternura, em vez de alojar-se a mágoa e a insensatez da revolta, apresentava-se a bondade diligente, reunindo haveres para que a luz da caridade amainasse as pesadas sombras do desespero reinante lá fora. Desse modo, os pais de Alberto reuniram mimos e lembranças, roupas e calçados, cama e outros móveis para doá-los de imediato, recolhendo-se ao leito cansados, mas felizes pelo bem que iriam propiciar em memória do filho. Na conversação que se fez espontânea entre mim e o caro Felinto, comentei: tem-me sido muito valioso o presente estágio na casa de caridade dirigida pela irmã emerenciana. Sem dar-me conta, eu guardava alguns preconceitos trazidos da experiência carnal em relação a diversos cultos e seitas religiosas que se multiplicam na Terra. Não obstante, reconhecesse a necessidade de todos eles, em face da variedade de comportamentos evolutivos entre as criaturas. Não me detive a examinar a questão com o carinho e a relevância de que se reveste. Abraçando o espiritismo com enternecimento e dedicação, anelava por apressar o progresso humano por meio da divulgação e vivência desta doutrina libertadora que tem a ver com todos os ramos do conhecimento. E restaura plenamente o Evangelho de Jesus na sua parte moral de sabor perene.
Acompanhando e vivendo estas novas experiências, enriqueço-me de recursos inesperados. Todavia, o culto externo, as práticas mais violentas, ainda me produzem, não o posso negar, algum choque, em face da formação doutrinária a que me permiti por várias décadas. É compreensível esse comportamento, anuiu o companheiro experiente. As leis que regem o progresso são de crescimento paulatino, quando aplicados na vida e no homem. Embora Deus tenha pressa em relação à nossa evolução, não nos apressa por meio da violência, impondo-nos os soberanos códigos. Antes, auxilia-nos a atendê-los. O Espiritismo é uma conquista recente que a humanidade logrou, mas que ainda não tem sabido valorizar e compreender plenamente. Doutrina antiga, presente nas mais variadas culturas do passado, avança com o progresso dos povos, hoje revelada na sua beleza e profundidade mais expressivas, sem que, no entanto, se constitua a última palavra, já que envolverá com a cultura e o conhecimento na direção do infinito. Nem todos os povos, porém, em seu tempo, penetraram com segurança no âmago da revelação espiritual, adaptando a sua capacidade de entendimento e de aplicação, o que deu origem aos mais variados quanto esdrúxulos cultos e religiões de que se tem notícia. Por intermédio de Allan Kardec, todavia, as informações dos imortais alcançaram o máximo da lógica pelo crivo da razão, tornando-se fator decisivo para o comportamento feliz dos homens, por encerrarem a síntese do saber e do sentir, que constituem as duas asas que alçam o espírito angelitude. No entanto, nem todos estamos em condições de incorporar esses sentimentos à nossa conduta. Como constata, são bem poucos entre nós os espíritos espíritas, apesar dos grandes esforços dos benfeitores mais elevados, que nos reúnem para conferências, cursos e explicações em nossa esfera de ação. Os longos atavismos aqui permanecem, demorando em ser superados. É natural, portanto, que os fluxos e refluxos das reencarnações estejam sujeitos aos hábitos e fixações de cada qual. Ora, o amor de Deus não é partidarista, abençoando uns em detrimento de outros filhos, conforme se apregoou por largos séculos de intolerância e fanatismo. Além disso, considerando-se os bilhões de espíritos hoje reencarnados na Terra, não nos seria lícito classificá-los e atendê-los apenas por meio das crenças que esposam, mas assisti-los consoante as necessidades que apresentam. Fazendo uma pausa breve, prosseguiu. Jesus foi censurado por conviver com os pecadores e as gentes que não seguiam as prescrições da lei, em razão da ignorância em que se debatiam e dos limites emocionais em que se movimentavam. Esteve no lar do cobrador de impostos, detestável, dialogando com os samaritanos e tomando um deles como símbolo para elucidar quem seria o próximo do padecente, agredido e abandonado. Jamais se escusou atendendo a todos e visitando-os nos seus redutos quando possível. Allan Kardec, seguindo-lhe o exemplo, jamais agrediu, elucidando com sabedoria e retirando de cada fato e experiência, sem preconceito ou presunção, o ensinamento capaz de servir de guia para os seus discípulos e leitores. Da mesma forma, em todos os instrutores da humanidade, o exemplo é dado por eles, que iluminam os da retaguarda, buscando-os sem a acidez da censura ou do reproche, e os impulsionando para cima, atraindo-os da sombra para a luz. É compreensível, portanto, que atendamos às várias faixas da compreensão humana, utilizando-nos do idioma que nos faça entendidos e apresentando a excelência da linguagem do bem desvestida de modismos e aparatos dispensáveis, mas que se faziam até ali necessários para a comunicação.
Isso não quer significar que estejamos de acordo com tais práticas, assim permitindo-nos um posicionamento particular, que é aquele de não estar contra. Utilizando-nos do material que encontramos, buscamos realizar a tarefa de socorro e iluminação que nos compete. Já imaginou, amigo, se Jesus tivesse os nossos pruridos e se negasse a vir ter conosco em razão do nosso atraso e das nossas superstições? No entanto, participou do nosso dia a dia, interessou-se pelos nossos hábitos e viveu tão próximo que se pareceu confundido conosco, elegendo-se, no entanto, o testemunho a sós na grande lição de vida, mediante a doação total da sua vida para que melhor o sigamos. Sem a pretensão de nos considerarmos mais bem aquinhoados do que nossos irmãos, ainda necessitados das expressões mais materiais pelas quais revelam sua fé e realizam o seu culto a Deus, vamos lentamente auxiliando-os na libertação das crendices, na superação das fórmulas e na conquista dos títulos de benemerência pelo amor e pela caridade, estruturando o comportamento na sadia moral, isto sim, requisitos estes mais importantes, conforme aprendemos no trato da doutrina espírita. Após um silêncio oportuno, sem que houvéssemos indagado, continuou. Entre Jesus e Kardec estão quase 19 séculos, de modo que o pensamento iluminado do Nazareno pudesse alcançar toda a sua eloquência filosófica e ético-moral para o benefício das criaturas. Kardec é o homem do futuro e o Espiritismo é a lição imperecível que os tempos irão auxiliando os indivíduos a assimilar, penetrando-se da sua sabedoria que um dia conduzirá aos destinos da Terra. Confiemos e até esse momento sirvamos onde e como a providência nos permita para o nosso progresso e felicidade. Há muito por fazer nesta hora grave, investindo todos os nossos valores intelecto-morais em prol do futuro. E novamente, após silenciar, concluiu. O que vimos quando do atendimento a Alberto no labor desobsessivo, mais não foi do que a terapêutica de iluminação da consciência do perseguidor, conforme se opera nas sociedades espíritas e de que o codificador se fez o preclaro modelo. Os companheiros encarnados já não recorreram a qualquer simbolismo ou tradição de culto, buscando a realização da tarefa em espírito e verdade, mediante a superação das fórmulas habituais. A imensa população espiritual que se detém na ignorância das leis da vida vem sendo conquistada, pouco a pouco, à medida que se alteram para melhor as condições morais do planeta, a fim de que, se reencarnando, não necessitem mais das velhas cerimônias a que se submeteram por milênios demorados. Desse modo, muitos dos que ora estão no plano físico, emanados aos cultos ancestrais, amparados pela paciência e pelo esclarecimento libertador, galgarão novo estágio para avanços mais expressivos no futuro. A nós não nos compete chocar para depois libertar. Aplicamo-nos o método de acompanhar o candidato, auxiliando-o até o momento em que ele tenha condições de discernir e seguir, consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito. O nosso programa é de educação para a eternidade, com vistas ao próprio progresso que o serviço nos enseja. Na Casa da Caridade, sucedem-se lições de alta sabedoria em linguagem simples e multiplicam-se exemplos de abnegação sem retoque, ampliando a faixa dos socorros aos infelizes e sofredores de ambos os planos. Dia virá, quiçá proximamente, em que, superando formalismos e condicionamentos, todos nós uniremos num só ideal de amor, auxiliando-nos reciprocamente e avançando para a conquista da grande luz. O mais caro amigo são impositivos transitórios do processo histórico da evolução de todos nós.
É necessário que ampliemos o campo visual a fim de lograrmos alcançar mais amplos horizontes, abarcando a maior cota de percepção e entendimento da vida. Todo limite encerra a pequenez, e todo impedimento constitui dificuldade que devemos superar. Calou-se o amigo lúcido, dando-me oportunidade para melhor digerir os conceitos apresentados. Com o lar envolto pelo silêncio e alguns amigos espirituais ali presentes que o amparavam, Felinto convidou-nos a um passeio pela cidade, utilizando-se da noite serena e perfumada. O zimbório estrelado era um apelo à reflexão. Alguns noctívagos transitavam, alimentando os anseios atormentados dos sentimentos em desalinho. Chegando a uma praça ajardinada, observei que da igreja suntuosa se retiravam inúmeros espíritos após algum culto ali realizado. Na maioria dos semblantes havia unção e reconforto, enquanto noutros, como só ia acontecer na terra, a indiferença permanecia sem qualquer sinal de introspecção ou conquista iluminativa. Não sairia da observação quando vi passarem duas senhoras respeitáveis, irmãs carnais, que eu conhecera na terra e haviam sido arraigadas na convicção religiosa do catolicismo. Pedi licença a Felinto e aproximei-me, saudando-as com certa efusão de júbilos. Após breve período, ambas me identificaram, demonstrando satisfação e surpresa. Já se encontra para cá em definitivo? Indagou-me uma delas, a senhora Frida. Sim, retruquei alegre, há quase 30 anos. As senhoras demonstraram admiração e responderam quase simultaneamente. Nós o ignorávamos. Aliás, todo dia somos surpreendidos por ocorrências semelhantes que procedem da terra. Velhos amigos são reencontrados e outros ali permanecem, sem que tenhamos deles qualquer notícia. Como o amigo se recordará, aqui nos encontramos há quase 4 décadas e só muito lentamente vamos tomando conhecimento da realidade que nos envolve. Agora mesmo, acrescentou a senhora Frida, fui informada de que meu filho Henrique está na fase final do processo que precede a morte, devendo chegar a nosso plano depois de amanhã. Isto é, se for aprovado para viver neste núcleo onde nos demoramos. Vimos a igreja orar, de modo a nos prepararmos para acompanhar-lhe o processo final. Estamos rumando ao seu lar, e ali ficaremos participando das atividades concernentes à sua separação do corpo. Preocupamo-nos com seu estado, porque o filho que havia recebido orientação religiosa na infância, após o meu retorno, passou por várias vicissitudes, e em razão do segundo matrimônio de Victor, meu marido, com uma jovem sem formação cristã, o menino terminou por abandonar a fé e, na idade adulta, aderiu ao materialismo, deixando que nele se desenvolvessem os sentimentos ateus, agressivos e amargos. Um câncer recente minou-lhe o organismo, e agora, sem qualquer apoio de ordem íntima por falta de estrutura espiritual, debate-se na revolta, percebendo a chegada da hora final do corpo. E a senhora não tem intercedido por ele, buscando ajudá-lo? Indaguei solidário à sua preocupação. Certamente que sim, elucidou-me com expressão triste. Todavia, somente podemos ajudar com êxito a quem se ajuda com interesse, não é verdade? Temos orado, buscando socorrê-lo, e graças a essas providências a situação não se lhe fez pior. O nosso sacerdote explicou-nos por diversas vezes questões que me fizeram recordar do amigo Miranda, quando nos falava de espiritismo, de reencarnação. Lembra-se? E a senhora constatou a legitimidade desses conceitos? Indaguei satisfeito. Ainda não, respondeu com naturalidade. Estamos informadas, nós ambas e muitos que aqui estagiamos,
que algumas almas são promovidas ao reino e que outras voltam a repetir o estágio terreno, mas confessamos que não compreendemos totalmente. De nossa parte, estamos completando o nosso período purgatorial, que francamente é melhor do que supunhamos, a fim de sermos transferidas, como aconteceu com vários amigos que foram mudados de nossa região por determinação superior. Fiquei surpreendido ante o desconhecimento da realidade espiritual que davam mostra às amigas. É verdade que não fora aquela primeira constatação de fato aquele semelhante. No entanto, 40 anos de desencarnação eram tempo suficiente para uma mudança de atitude mental. Confirmavam-se as palavras de Felinto, que ainda me ressoavam na acústica da alma. Olhei-as ingênuas e confiantes, seguras nas suas convicções, e nada lhe disse. Augurei-lhes resultados felizes e abracei-as, informando a senhora Frida que iria orar pelo feliz despertar do filho após o transe da desencarnação. Ela agradeceu e despedimos-nos fraternalmente. Felinto, que acompanhara o nosso diálogo, compreendendo o meu embaraço, socorreu-me completando. Não há violência, como esclareci há pouco, no processo evolutivo de ninguém. Cada ser galga o degrau do progresso com as próprias forças, embora os estímulos e auxílios que receba. Nossas irmãs, como se pode constatar, vêm de um passado espiritual com profundas fixações católicas. Apesar dos largos anos que lhe assinalam a desencarnação, mantêm-se vinculadas aos antigos conceitos que irão superando através do tempo. Poder-se argumentar que, considerando a situação de espírito, sem o envoltório material, seria fácil explicar-lhes com clareza a realidade na qual ora se movimentam. Todavia, se assim se procedesse, antigas ocorrências que lhes marcaram o estágio na erraticidade seriam recordadas em prejuízo delas mesmas e da sua paz. Como são diligentes e operosas, devotadas ao bem e assinaladas por uma fé honesta, adquirem títulos de enobrecimento e maturidade para as experiências mais felizes na área da renovação espiritual no futuro. Compreendi que ele me convidara ao passeio de forma a demonstrar-me, mediante o fato, a legitimidade dos conceitos emitidos em nossa conversação. Fazia poucos minutos. A sabedoria do novo amigo, discreto e gentil, constituía-me exemplo vivo para recolher bênçãos que me auxiliariam no porvir. Em silêncio, agradeci a Deus e deixei-me arrastar em meditação profunda, sob o pálio da noite coroada de astros, buscando o entendimento e a razão acerca da vida.